Oi pessoal, vamos voltar a ler o teatro grego. Vamos começar a leitura do O Ciclope, do Eurípides, que é um drama satírico. A característica do drama satírico é que o coro é formado por sátiros, que são seguidores do deus Dioniso. E os sátiros são deuses, mas também tem uma forte participação nas pulsões humanas, e eles têm uma visão jocosa da relação entre os homens e os deuses. Nisso que o teatro é usado para comentar essa relação, deuses e homens, a participação dos homens no âmbito dos deuses, a participação dos homens nas diferentes esferas da vida, nas esferas de poder, os limites do poder deles, o limite do que eles podem conhecer, que na tragédia é tratado como tendo resultados nefastos. No drama satírico, os resultados não são nefastos, são para gerar o riso, né? O drama satírico não é a comédia, mas também os comentários dos sátiros são jocosos, né? Mas a estrutura das peças, tragédias, dramas satíricos e comédias é a mesma. É o coro intercalado com o coro que é cantado e também dançado, intercalado com os diálogos dos personagens. O teatro grego, ele começou a ser formado no século VI a.C., em Atenas. Já nas Panateneias, Solon ele instituiu o recital dos poemas homéricos, né, pelos rapsodos. E posteriormente, esses personagens e esses temas épicos, eles se combinaram com o canto e a dança coral que surgiram na cidade. Daí essa dupla estrutura do teatro, que tem uma parte cantada e dançada, né, que vem da origem dos coros e das danças, e a parte dialogada, em que se comenta assuntos da vida da cidade, usando personagens e temas épicos. No século V é que vai se desenvolver em Atenas o teatro. As competições vão acontecer nas grandes Dionísias e também nas Dionísias rurais, né? Inicialmente nas grandes a competição será entre tragédias e nas rurais será de comédias, né? Mas depois os dois festivais eles vão ter os dois tipos de teatro, né? Atenas naquela época, no século V, você vai ter muitos festivais. Nas grandes Dionísias, as competições, haverá competições de tirambos, que são uma espécie de cantos, né? Competições atléticas e também competições de teatro, em que durante 3 dias as peças serão apresentadas, né? Cada dia será de um teatrólogo, de um autor, que apresentava 3 tragédias e um drama satírico, né? E havia depois um 4º dia para comédia. Durante esses festivais não havia guerras. Se houvesse algum conflito entre cidades, isso era suspenso, né? No século V, no início do século V, houve o conflito entre os gregos e os persas. Os persas
tentaram invadir e conseguiram em alguns momentos invadir a Grécia, e aí se formaram ligas de proteção das cidades, que foram durante muito tempo comandadas pelos atenienses, com a ajuda de tributos de cidades que eram coagidas que tinham uma obrigação de pagarem esses tributos anualmente para Atenas. E durante as peças, no início de cada peça, antes da peça começar, um representante da cidade ia lá e depositava o tributo da sua cidade para Atenas, né? As peças eram consideradas, como eram comentários, como eles traziam temas e personagens épicos, e eles também eram comentários sobre a política atual, no que eles falavam de relações de poder entre deuses e homens. Se entendia que essa relação de poder, também era, as diferenças de poder, né, eram determinantes da organização da cidade. Então se comentava também o poder na cidade. Se considerava que as peças eram educativas para a população. E os cidadãos pobres, que inicialmente não podiam pagar para entrar nos festivais, eles recebiam ajuda financeira para conseguirem assistir às peças. As peças então tinham uma importância educacional para o cidadão ateniense, e até o custeio delas, custeio dos ensaios, a vestimenta dos componentes do coro, os componentes do ensaio, do cenário, eram custeados por homens de posses na cidade. Esses homens de posses, né, eles também custeavam navios de guerra, custeavam obras públicas e custeavam principalmente o coro das peças. Esse drama satírico, o Ciclope, ele tem, como eu disse, como componentes do coro sátiros, e esse drama conta a história de quando ele pega um episódio da Odisseia, que é quando o Odisseu ele vai parar na Sicília, no sul da Itália, na sua viagem, e lá ele se vê prisioneiro do Ciclope Polifemo, né, filho de Poseidon. Só que aqui no Eurípides, o que acontece é um pouco diferente do que Homero conta na Odisseia, né? Aqui no Eurípides, você não vai ter... Aqui no Eurípides, o Odisseu vai encontrar sátiros, prisioneiros do Ciclope, escravizados para o Ciclope. Você vai ter o mesmo Ciclope que não segue as leis dos deuses. Você vai ter os sátiros que trabalham para ele, escravizados. Você vai ter o Odisseu, um pouco diferente do que nós vimos na Odisseia. O Odisseu que vai dizer o nome dele, né? Mas também no final vai ser aquele que vai tramar com os sátiros a libertação deles todos, né? É isso. Eu vou ler um pouquinho sobre sátiros, pegando aqui esse dicionário da Ruth Guimarães, dicionário de mitologia grega. Tem uma edição mais nova já, esse aqui é a antiguinha, sobre sátiros.
ela diz isso aqui. Chamados também silenos. Eram demônios da natureza, integrados no cortejo de Dioniso. Representavam-nos metade homens, metade bodes, com longa cauda e membro viril exageradamente grande. De natureza maliciosa e lúbrica, perseguiam com seu amor as ninfas dos bosques. Amavam o vinho, a dança, a música. Os pastores lhes ofereciam as primícias dos rebanhos e das colheitas. São deuses que vivem livres nos bosques, seguindo Dioniso, perseguindo as ninfas e bebendo. E eles aqui na peça estão tristemente prisioneiros do Ciclope. Vamos ver o que ela fala do Ciclope aqui? Ó, Ciclopes. Aqui. Ciclopes. Há os de três espécies de ciclopes. Os filhos de Urano e de Geia, ou uranianos, são os filhos de céu e terra, né? Os sicilianos, companheiros de Polifemo, citados por Homero na Odisseia, né? Que são os personagens daqui dessa peça. Então esse ciclope Polifemo, ele não é o urânio, né? E os ciclopes construtores. Os uranianos pertencem à primeira geração divina, a dos gigantes. Têm um olho só no meio da testa e são seus característicos a força poderosa e a habilidade manual. Simbolizam forças da natureza. Bronteu, Estérope ou Astérope e Argeu correspondem ao trovão, ao relâmpago e ao raio. São forças da natureza, né, destrutivas. Foram encadeados por Urano, libertados por Crono, presos. O próprio pai deles os aprisionaram, mas Crono os libertou, porque foram usados pelo Crono na batalha contra os Zeus e sua turma, né? Presos novamente por Crono no Tártaro e soltos em definitivo por Zeus, né? O Crono prendeu os primeiros ciclopes, mas esses foram soltos por Zeus para ajudar Zeus e sua turma contra os titãs. Eles deram a Zeus o trovão e o raio. Deram a Hades um capacete que o tornava invisível e a Poseidon o tridente. Assim armados, os olímpicos derrotaram os titãs e os precipitaram no Tártaro. Eram eles os ferreiros divinos e forneceram um raio que Zeus usou para matar Asclépio. Apolo, não podendo se vingar de Zeus, matou os ciclopes. Isso aqui tudo aconteceu com os primeiros tipos de ciclopes, né, os mais poderosos. A Odisseia conta sobre uma população de ciclopes, seres selvagens, gigantescos, antropófagos, de força prodigiosa, dotados de um olho único, que viviam nos campos e negavam os deuses, né? Flegreanos, perto de Nápoles. Viviam nos campos flegreanos, perto de Nápoles. Apenas criavam carneiros, moravam em cavernas e não conheciam o uso do vinho. Por isso que quando vão conhecer
vão se embebedar. Eles não sabem usar o vinho. Atribuía-se a um povo de Ciclopes a construção de todos os grandes monumentos da época pré-histórica, formados de blocos colossais de pedra, cujo transporte parecia desafiar as forças humanas. Tratava-se de povo de gigantes, postos ao serviço de heróis lendários, e construíram as fortificações de Tirinto, por exemplo, e de Argos. Então é isso. Vamos então à peça? Oi, pessoal. A edição que nós vamos usar é essa, da editora 34, tradução do Jaá Torrano. As informações que eu acabei de passar, todas vieram aqui do estudo do Torrano, que está aqui nessa edição. Vamos ler o prólogo e o párodo. Diz Sileno. Sileno ele é filho de Pan e ele ajudou a criar Dioniso. Aqui no começo ele vai falar sobre a situação atual dele e dos sátiros, de prisioneiros. Antes disso ele vai falar dos trabalhos dele por Dioniso, as fadigas dele, né? Ó Brômio, tenho por ti 10.000 fadigas, agora e quando jovem de corpo forte. Primeiro, quando enlouquecido de Hera, sumiste das ninfas montesas criadeiras. Depois, numa terrígena batalha de lança, à direita de teu pé, eu, firme escudeiro, matei Encéfalo ao golpeá-lo com a lança no meio do vime. Eia, veja, conta o sonho? Não, ó Zeus, até mostrei espólio a Báquio. Agora esgoto fadiga maior que aquelas. Quando Hera te contrapôs à raça tirrena dos piratas, para que te vendessem longe, tão logo informado, navego com os filhos à tua procura. Uma vez no alto da popa, eu mesmo pilotava o ambidestro lenho, e os filhos nos remos a branquearem com baques mar glauco. Buscavam-te, rei. Ao navegarmos já perto de Maleia, a vento leste, ao soprar o lenho, arremessou-nos nesta pedra do Etna, onde ciclopes de um só olho, homicidas, filhos do deus marinho, têm ermas grutas. O que ele falou aqui? Brômio é quer dizer barulhento, né? É um epíteto para Dioniso. Ele está falando aqui de 3 trabalhos. Primeiro, quando Dioniso ficou enlouquecido por causa de Hera e abandonou o cortejo das ninfas. O segundo foi numa batalha contra titãs, em que estava Sileno ao lado direito do Dioniso, como escudeiro dele, e Sileno matou o titã Encéfalo. O Sileno
diz que tem dúvida se aquilo realmente aconteceu ou foi um sonho, mas diz que aconteceu, né? Porque ele mostrou o espólio dessa batalha ao Báquio, a Dioniso. Agora, a terceira maior fadiga foi quando Hera mandou a Dioniso os piratas tirrenos para que o prendessem e o vendessem. Assim que soube disso, Sileno e seus filhos, sátiros, foram buscá-lo, mas um vento os levou até o Monte Etna, que fica ali no sul da Itália, onde eles acabaram prisioneiros dos Ciclopes. Ciclopes, filhos de Poseidon. Na casa de um deles, pegos, somos servos, e a quem servimos o chamam Polifemo. E em vez de évias bacanalhas, pastoreamos rebanhos de ímpio ciclope. Meus filhos, nos confins das colinas, jovens apacentam os jovens rebanhos. E a mim me coube ficar, encher potes e varrer esta moradia, e servir ímpias refeições a este impiedoso ciclope. Agora, as ordens. Tenho que varrer com este rastelo de ferro a moradia, para recebermos o meu ausente amo, ciclope, e rebanhos numa gruta limpa. Já vejo que meus filhos pastoreiam o gado. Que isso? Ruído de danças agora vosso é como quando ieis o bando com Báquio. Parceiros, a casa de Alteia, a rebolarem com as canções de Bárbitos. O Sileno e seus filhos estão trabalhando, né? Eles não trabalhavam. E Dionísio não está lá com eles. Sileno está dizendo que precisa aprontar a gruta do Polifemo para recebê-lo. Agora o Párado. O coro de sátiros. Ó filho de nobres pais e de nobres genitoras, onde me vais a Alcantis? Aqui não há suave brisa e a reverdejante relva? Rodopiante água de rios jaz nos potes perto da gruta, onde balem as tuas crias. Eia, vem por aqui, vem. Pasta nesta colina orvalhada. Oé, logo te lançarei pedra. Anda, anda, ó tropeiro chifrudo do cabreiro, ciclope selvagem. Os sátiros estão tocando o gado do ciclope. Solta as tetas repletas, dá de mamar a filhotes que deixas no redil. Pedem-te gritos de pequenas crias, adormecidos de dia. Entra no pátio recoberto, deixa os pastos relvosos dos penhascos do Etna. Eis Sembrômio,
Eis sem couros, nem bacas porta-tirso, nem alaridos de tambores, nem gotas vivas de vinho, junto às fontes d'água. Não danço em Nisa com ninfas a canção Íaco, Íaco, a caça de Afrodite, por quem alcei voo com bacas de alvos pés. Ó caro Báquio, por onde andas a sós e sacodes loira melena? Eu, o teu ministro, sirvo o unividente Ciclope em servil exílio com esta mísera capa de bode sem a tua amizade. Ele não tem mais as festas. Agora ele só trabalha. Ciclope, unividente, né? Ele vê menos do que os mortais. Por isso que ele é pura força bruta. E ele que o sátiro, que é tão chegado à festa, agora ele está reduzido à servitude, à servidão ao Ciclope. Então é isso.